Oi, boa tarde, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro, e a nossa aula é de Geografia. Então, pegue seu livro, abra na página 17. Vamos falar sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento da ciência e tecnologias. Vamos acompanhar a leitura? Ao longo da história da humanidade, o desenvolvimento das técnicas e da ciência vem transformando a sociedade e a natureza por meio de novas tecnologias. Essas transformações, no entanto, não são idênticas em todos os lugares. As imagens desta página retratam atividades semelhantes praticadas nos dias atuais com o uso de diferentes técnicas e tecnologias. Então, vamos observar as imagens. Nós temos 3 imagens e vamos falar um pouquinho sobre elas. A imagem de cima mostra, uma plantação e um drone. Esse drone é um drone agrícola, utilizado para aplicar produtos contra pestes. Na China, em 2017, essa foto. Na segunda imagem, embaixo, nós temos um avião agrícola sendo utilizado para aplicar produtos químicos sobre a plantação em Campo Mourão. Essa foto é de 2018. Então, nós temos na primeira imagem um drone aplicando esses produtos contra pestes e na segunda imagem nós temos um avião fazendo o mesmo trabalho. Na terceira imagem nós temos um robô que foi produzido para auxiliar na colheita de frutos no Japão. Essa foto é de 2015. Após analisar as imagens, expõe aos colegas sua opinião sobre o que diferencia as atividades agrícolas retratadas. Nós não vamos poder expor a nossa opinião aos colegas, mas podemos colocar comentários lá no grupo do WhatsApp, tá? No grupo dos alunos ou no grupo dos pais, tá bom? Então, você pode falar um pouquinho sobre essas imagens e depois você pode escrever aí nas linhas a sua opinião, sobre o que diferencia cada técnica, O que você achou de interessante nessas 3 técnicas, beleza? Agora nós vamos para a página 18. Acompanhe a leitura no seu livro. Você sabe o significado de técnica, ciência e tecnologia? Vai aprender agora. Técnica é um conjunto de procedimentos que possibilita os seres humanos desenvolverem maneiras de melhorar o plantio e a colheita de plantas na agricultura, a caça, pesca e extração de minerais como os metais, utilizados para a fabricação de utensílios, entre outras coisas. Por meio da observação da natureza e das alterações que a sociedade provoca nos diferentes ambientes ocupados pelos seres humanos, desenvolveram-se pouco a pouco conhecimentos científicos, os quais são aplicados em diversas ciências, como a biologia, a história e a geografia. Então, nós vimos que técnica é o conjunto de procedimentos que possibilita os seres humanos desenvolverem maneiras de melhorar o plantio, a pesca, a caça, entre outros. Já a tecnologia envolve os conhecimentos técnico e científico, acumulados após anos de observação e discussão, que possibilitam a fabricação de aparelhos, máquinas e renovam procedimentos em situações do dia a dia, como esquentar a comida no forno ou no micro-ondas, armazenar alimentos, que duram muito mais nas geladeiras e congeladores, locomover-se pela cidade de bicicleta, carro ou ônibus, nos comunicarmos falando ao telefone, mensagens por escrito ou vídeo, entre outros. Então, a tecnologia ela vai se desenvolvendo dia após dia e demora anos, para fabricar uma nova tecnologia. Por quê? Eles vão estudando, analisando as informações do ambiente, descobrindo novos conhecimentos, técnicos e científicos, para depois poder produzir a tecnologia.
E hoje nós temos muitas, né? Por exemplo, para esquentar a comida, no passado precisava usar o fogão a lenha. Hoje tem fogão elétrico, né? Tem fogão a gás, tem o micro-ondas, tem o forninho elétrico, tem o forninho a gás. Então nós temos várias maneiras de esquentar a comida. E entre outras coisas, como nos comunicar. No passado, nós podíamos nos comunicar com outras pessoas através de cartas, bilhetes. E hoje nós podemos fazer uma chamada de vídeo, né? Mandar uma mensagem de texto, um áudio, né? Tem várias maneiras, isso é tecnologia. Essas transformações, no entanto, não são iguais em todos os lugares. Veja a seguir alguns exemplos de novas tecnologias cada vez mais comuns em nosso cotidiano. Então, o primeiro quadrinho azul, acompanha a leitura aí no seu livro. Biotecnologia são as tecnologias desenvolvidas com base nos conhecimentos da biologia. É a ciência que estuda os seres vivos. A mais famosa biotecnologia é a modificação genética, mas muitas outras estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, em produtos químicos e de limpeza ou em remédios. Agora na página seguinte, página 19, robótica. É um ramo da tecnologia e cada vez mais também da educação, que se dedica a desenvolver robôs mecânicos com capacidade crescente de executar tarefas domésticas, como limpeza, jogos ou até mesmo trabalhos profissionais repetitivos, como o deslocamento de caixas e armazenamento de produtos no estoque. O próximo é nanotecnologia. Nanotecnologia é o ramo da tecnologia que estuda a manipulação de partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu. Embora não possamos ver, esse tipo de tecnologia pode estar presente em aparelhos médicos, computadores e aparelhos eletrônicos. Inteligência artificial é o desenvolvimento de computadores capazes de executar tarefas que exigem raciocínio e, por vezes, desafios difíceis de serem solucionados. É o caso de máquinas com programas de jogos de xadrez, por exemplo, que tomam diversas decisões com base em cálculos, como se fosse um jogador humano. Então, nós temos a biotecnologia, robótica, nanotecnologia e inteligência artificial. Saiba mais. Melhoramento genético e modificação genética. Você sabe a diferença entre melhoramento genético e modificação genética? São maneiras distintas de intervir na natureza das plantas e animais, já que o material genético é o que armazena a informação biológica das espécies, transmitida de geração a geração por meio da reprodução. São processos muito diferentes, quase opostos. Pois enquanto o melhoramento genético faz parte da história da humanidade desde o início da agricultura e da pecuária, a modificação genética é uma tecnologia moderna, difundida no país somente no século XXI. O melhoramento genético é o processo pelo qual os agricultores selecionam e cruzam exemplares de plantas ou animais com o intuito de obter descendentes melhores, desde os primórdios da agricultura e da pecuária. Quando o pecuarista seleciona o boi mais saudável do rebanho para reproduzir, ou o agricultor cruza as melhores sementes para que nasçam outras tão boas quanto ou superiores em qualidade, estão fazendo o melhoramento genético, da mesma forma que nossos ancestrais já faziam, a seu modo, milhares de anos atrás. Então, o melhoramento genético é quando pega, por exemplo, o agricultor a melhor semente para que quando ela crescer, né, germinar, frutificar, tenham sementes boas ou ainda melhores do que aquela. E a mesma coisa os pecuaristas fazem com os animais. Pega o melhor animal para reprodução, para nascer, né, os filhotinhos melhores, né, ou tão bom quanto os pais, né, ou melhores que eles. Já a modificação genética
ou transgênia é a modificação direta no material genético de uma espécime em laboratório. Para que ele adquira características desejadas, como maior resistência a produtos químicos, por exemplo. A forma como é feita não aconteceria naturalmente, apenas por meio da seleção e cruzamento de exemplares mais oportunos. Trata-se da manipulação de um material genético, vegetal ou animal, com o uso de biotecnologia em laboratórios e depois reproduzido na natureza. Os cultivos agrícolas que utilizam modificação genética geram produtos classificados como organismos geneticamente modificados. A sigla é OGM. Agora nós vamos para as atividades na página 20 e 21. Tá? Você vai ler, responder as questões, se tiver dúvida, volta no texto, lê novamente para poder responder, tá bom? E amanhã na escola nós vamos conferir as atividades, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, foi uma aula rápida, mas espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre técnicas e tecnologia. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.